Você já teve a sensação de nunca estar fazendo o suficiente? Ou de que a qualquer momento vão descobrir que você não é tão boa assim na sua área, que não é tão competente como as pessoas pensam, ou até mesmo que você não merece o sucesso que conquistou? Talvez você se sinta uma fraude, sem ser. Esses sentimentos são mais comuns do que imaginamos e podem fazer parte da síndrome da impostora. Já ouviu falar? Então, fica aqui comigo, porque o episódio de hoje vai nos ajudar muito. Eu recebo a Luana Borba, psicóloga, mestranda com foco em perfeccionismo. Bem-vinda, Luana! Obrigada, Leila. Que prazer estar aqui com você. Prazer todo meu. Muito precioso o teu tempo por nos esclarecer dúvidas tão pertinentes, tão próximas do nosso dia a dia e que muitas pessoas às vezes nem se tocam de que é tão comum assim, né? Uhum. E eu queria começar perguntando para você se a pessoa que tem essa necessidade da perfeição, do perfeccionismo, seria de certa forma um medo do fracasso? Ótima pergunta. E acho que até falando assim sobre síndrome do impostor, né, esse tópico que a gente está falando, a primeira coisa é entender que isso não é um diagnóstico. Ele não é ali como um transtorno de ansiedade, algo nesse sentido, mas ele é um sistema de crenças que traz pra gente o que a gente pensa sobre a gente mesmo, sobre o nosso futuro, sobre o mundo, como que a gente interpreta as situações, aquilo que a gente está vivendo. E aí, por conta disso, pode trazer esse perfeccionismo, como tu falou, de eu achar que eu não sou boa o suficiente, então eu vou para um lado de uma extrema autocobrança. Eu vou para esse lugar que eu preciso fazer perfeito para eu ser perfeita, para eu ser boa. Porque assim eu consigo ser amada, assim eu consigo receber um valor, uma validação, ter pessoas próximas de mim que vão me dar apoio, carinho. Então, esse perfeccionismo, ele vem do medo de fracasso, mas não do fracasso por si só. Mas é o que esse fracasso vai trazer? Ele vai trazer, às vezes, o abandono, a rejeição. Isso nas nossas lentes, né? Na forma que a gente tem de interpretar o mundo, que não necessariamente é a realidade, mas que parece que é uma verdade absoluta. Agora, a síndrome da impostora não acomete só mulheres, mas é, em grande parte, a realidade das mulheres, né? Isso seria porque nós somos muito mais cobradas por resultados, por provar quem somos, que somos boas o suficiente. Você acredita que essas cobranças, essa necessidade externa, acaba desenvolvendo a síndrome da impostora? Eu acho que nesse lugar, assim, de olhar para a criação, né, de meninas e meninos, acho que um pouco nesse lugar que tu falou, a gente vai ter estudos que vão mostrar as diferenças, né, querendo ou não, culturalmente a gente vê que homens e mulheres têm papéis diferentes, historicamente falando, né, independente de a gente concordar ou não com isso, existe uma formação social, uma formação cultural que acaba impactando na criação de meninos e meninas. Mas teve até uma pesquisa da Forbes que ela trouxe isso, né, que principalmente mulheres executivas ali de alto padrão, de altos cargos, elas têm 75%, se eu não me engano, sofrem com essa questão dessa síndrome da impostora, desses pensamentos, dessas crenças de não ser boa o suficiente. E olhando para essas crenças, né, embora a síndrome, como eu falei, ela não é um diagnóstico, mas a gente pode olhar para a psicologia, que tem um respaldo científico, que vai trazer essa crença de desvalor, que é exatamente esse lugar, que é se eu não fizer, eu não sou boa o suficiente, eu não mereço, né? Eu não tenho ali nada para provar o meu valor, porque muitas vezes a gente desenvolve isso a partir do ambiente que a gente teve em casa. Não é para apontar dedos, né? Não é para culpar os nossos pais, culpar o nosso ambiente, porque não é só o ambiente que forma quem nós somos, tem ali nosso temperamento, nossa personalidade, aquilo que já é nosso, que às vezes junto com um ambiente que é mais crítico, que é mais exigente, que valoriza ali o desempenho, a performance, então as notas da escola, manter as coisas arrumadas, manter o quarto arrumado, de ser boazinha, né, de ser obediente, não ficar ali causando. Então, muitas vezes essas condições assim reforçam esse lugar que é, então eu preciso fazer para receber o amor. Esse amor ele não é incondicional, ele depende da minha performance. Uau! Gente, agora tu me tocou muito mais a fundo, porque eu estava, na minha interpretação, pensei que a síndrome da impostora fosse algo que nós, adultas,
ou adultos, né, no caso pode ser a síndrome do impostor, mas vamos falar diretamente para a mulher, que é o nosso foco aqui. Desenvolvemos no começo da vida profissional, mais ou menos, ou quando nos casamos e queremos agradar ou fazer tudo perfeito, orquestrar a família como se fosse, né, realmente possível isso. Mas não, ela está muito mais para uma criação desde a infância. Desde a infância. Porque até se parar pra pensar, por mais que ela seja mais comum no mercado, né, como tu falou, na vida profissional, que às vezes é onde a gente é mais cobrado, onde até mesmo a gente se cobra mais, né, por às vezes ter mais comparação, buscar uma promoção, ou por se dedicar muito. Mas se a gente for parar pra pensar, dificilmente começou no mercado de trabalho. Às vezes lá na faculdade, já tinha, na hora de apresentar um trabalho, já ficava assim, nossa, mas eu não estudei tanto, eu não sou tão boa. E se me perguntarem uma coisa, eu não souber responder. E às vezes, antes ainda, né, na escola, às vezes já tinha ali um receio, uma insegurança, né, de, eu tirei aqui uma nota boa, mas foi sorte, não é porque eu estudei, eu não merecia essa nota, foi um acaso, né, aconteceu assim, sei lá por quê. Então parece que as coisas elas acontecem assim meio que sem ter uma explicação, quando na verdade não, às vezes a pessoa ela é esforçada, ela é estudiosa, ou ela teve ali um ambiente que proporcionou que ela pudesse se dedicar aos estudos, pudesse ter algumas facilidades nesse sentido. Então, se a gente vai olhando para trás, né, na nossa história, nas nossas memórias, e eu também me identifico com isso, eu já passei. Às vezes vem essa vozinha crítica ainda, a gente tem que ficar combatendo ela, né, conversando com esse pensamento. Mas Verdade. não é uma coisa que começa só na vida profissional ou no casamento, como tu falou. Às vezes se intensifica nesse momento. Ai, olha que interessante. Às vezes, alguma coisa, um gatilho que desperta mais forte, que faz aflorar aquilo, né? As cobranças, eu penso que nós queremos ser mais, fazer mais, produzir mais. Tem um pouco a ver com a vida moderna também, que exige, né, competitividade. Mas para quem não entendeu ainda bem, quais são as características para identificar de que eu estou sofrendo da síndrome da impostora, apesar disso não ser um diagnóstico? Uhum, perfeito. Não é um diagnóstico, mas a gente sabe que o sofrimento que isso traz, ele é real, né? Então a pessoa tem muita dificuldade de aceitar suas próprias qualidades, de reconhecer suas conquistas. Ela acha que tudo que aconteceu foi sorte, foi acaso. Então fala, nossa, sei lá, eu fui promovida, mas por acaso. Eu entrei nesse trabalho aqui, numa vaga, às vezes que era mais concorrida, por sorte, porque não sei por que que me escolheram. Então a pessoa não consegue reconhecer aquilo que de fato ela tem de positivo. Muitas vezes a questão do perfeccionismo, então por não ser o suficiente, eu tenho que fazer mais e mais e mais e melhor e cuidar os detalhes, e eu não consigo tolerar os erros, não consigo tolerar as falhas. Essa sensação constante de vão me descobrir. Não, mas vão perceber que eu não sou tão boa assim. Uma hora a máscara vai cair, as pessoas vão se dar conta que eu não sou tudo isso. Então esses sentimentos são bastante frequentes. E nos trazem um sofrimento muito grande, né? Porque o que a gente quer não é apenas dizer, ok, identifiquei que eu tenho esse problema, mas de que forma nós podemos lidar com a ansiedade, com o perfeccionismo, porque às vezes o perfeccionismo também é uma característica da pessoa. E ela tendo a consciência, sabendo que isso existe e que tem uma tendência a piorar, ela pode começar a, a tratar, a manusear de uma forma diferente, né? Uhum, com certeza. O perfeccionismo, isso que tu falou, né? Ele é um traço da nossa personalidade. Algumas pessoas vão ter mais e outras vão ter menos, mas a gente sempre vai ter ali alguma medida, né, que faz parte da gente. Só que o que é o problema do perfeccionismo? É quando a gente coloca o nosso valor naquilo que a gente faz. Então, o nosso valor está condicionado à nossa performance, à nossa execução. Então, por isso que eu não consigo tolerar a falha, né? Até como a gente falou um pouquinho antes. Porque se eu faço alguma coisa imperfeita, já vem aquele monte de insegurança que me fala, opa, não, alerta vermelho, a gente não pode errar, porque errar traz o quê? Punição. Traz talvez um tratamento de silêncio, traz ali um isolamento, traz às vezes um castigo mesmo, né? Críticas. Críticas, então assim, eu não quero errar. E aí eu tento compensar no perfeccionismo. E aí a gente vai olhar para algumas coisas, né? A primeira delas é olhar que o perfeccionismo ele tem um lado positivo, ele traz alguns ganhos, porque senão ninguém seria, né? Se fosse só ruim, a gente não Exato, era. exato. Tem também um lado que as pessoas pensam que o perfeccionismo vai ser um auxiliar para você ter sucesso, que quanto Uhum. melhor você fizer, você vai se dar melhor.
Só que não. Sim. Então, sim e não, né? Um pouquinho dos dois. Porque, de fato, buscar a excelência, o apreço pelos detalhes, esse cuidado, né? Muitas vezes tentar antecipar ali alguns problemas. Isso são qualidades boas, né? São coisas importantes pra gente ter. Até quando a gente vai, seja num trabalho, seja dentro de casa, são coisas valiosas. O que que é o problema do perfeccionismo? É que ele traz essa autocrítica implacável, que assim, nada nunca é o suficiente. Então, o que que eu posso começar a flexibilizar? Entender que no perfeccionismo, assim, a média é aqui. No perfeccionismo, a minha média já tá aqui em cima. Isso me traz esse sentimento, só autocrítica, esse peso. Frustração. Frustração, porque eu nunca vou conseguir chegar, né? A perfeição, ela é inalcançável. Não tem como. Por mais, a gente pode fazer, assim, fazer das tripas coração. Não tem como a gente ser perfeito. E isso é frustrante. Mas quando eu entendo que, tá, minha régua tá aqui. Se eu baixar ela um pouquinho, eu não vou ser ruim, eu não vou ser medíocre. Porque não é, tipo assim, do 8 pro 80. Parece que se eu não me cobrar tanto, se eu não for uma carrasca, então eu vou ser um lixo. Vou ser a pior pessoa do mundo. Não vou fazer nada de valor. Só que a verdade não é assim, né? Entre o 8 e o 80 tem 72 números, né? Tem várias escalas, vários números inteiros, que a gente for botar os decimais, meu Deus, aí Ai, já era. adoro, verdade. Mas existem nuances disso. Então eu posso Verdade. buscar pela excelência, pelos 80% ali, sem ser uma carrasca comigo mesma, sem ficar ali me punindo, me criticando, mas falando, olha, eu vou fazer o melhor que eu posso dentro do tempo que eu determinei. Não preciso ficar entrando madrugada dentro por causa de detalhes às vezes, né? Tem detalhes que eu posso deixar passar, que eu posso buscar uma versão mais simplificada. Eu não preciso ficar buscando sempre o ápice, o maior, o mais excelente de todos. Deixa eu fazer uma versão um pouquinho menos, que ainda vai ser bom, mas não vai me trazer tanto peso. Então, é buscar esse equilíbrio de fato, entre ter um pouco mais de flexibilidade. E pra mim, assim, né, sabendo que eu também passo por isso na pele, foi algo assim libertador na minha história, de entender que eu podia continuar sendo excelente, sendo, prezando pela beleza, pela qualidade das coisas, mas que ainda assim, se eu fizesse algo que não precisava ser uma inovação, uma coisa muito extraordinária, mas que ainda ia ser bom, ia ser bem feito, ia otimizar o meu tempo, ia me trazer tranquilidade e isso ia estar bem feito e eu ia me sentir satisfeita com isso. Nossa, foi assim uma grande mudança para minha própria saúde mental. Nossa, que bacana ouvir o teu depoimento pessoal, inclusive, disso que afeta tantas pessoas. Eu acredito que quase 100%. Muitas pessoas não contam isso. Aqui no podcast eu falo muito da minha experiência, né, da minha vivência. E eu sempre fui, desde pequena, eu era uma criança ansiosa. Aparentava ser calma, mas eu tinha no meu íntimo, em silêncio, uma ansiedade por fazer muito certinho, muito perfeito. E a minha mãe até elogiava isso. A Leila é toda certinha, os cadernos dela estão. Mas quando o tempo vai passando e você mantém isso, isso te faz muito mal. Agora, e o que me ajudou a equilibrar foi pensar: ok, hoje eu não fiz tão bem, mas eu estou no processo. Pensar que aquele momento é apenas um passo de um processo que é longo ajuda muito. É isso ou não? Com certeza, isso é perfeito esse teu exemplo, porque isso é a flexibilidade, né? Aham. É eu entender que, tá bom, hoje eu queria fazer 1 hora de academia, mas eu acordei um pouquinho atrasada. Eu não tenho 1 hora, eu tenho 20 minutos, eu tenho 10 minutos. Então deixa eu fazer, porque isso aqui é um valor, é uma coisa importante pra mim. Ou às vezes não tive tempo, não consegui, priorizei outras coisas. Então não é que eu sou péssima, eu não me cuido, eu sou um horror. Não. Eu tô valorizando às vezes o quê? Tô valorizando os meus estudos, da minha família. Hoje eu precisei flexibilizar. Mas amanhã não preciso me punir. Mas amanhã eu vou fazer o quê? Vou voltar para esse meu lugar de equilíbrio, que me traz essa satisfação, que me conecta com coisas que são importantes para mim. Porque aí tu vê comigo se faz sentido. Mas é muito diferente a gente fazer, por exemplo, um exercício físico, uma atividade física, com o pensamento de, nossa, eu sou péssima, eu preciso melhorar meu corpo, eu tô horrível, eu não sei o quê. Ou ir para um lado de, eu tô construindo minha casa, o meu templo, eu tô me tornando mais forte. Eu tô preservando a minha vida, a minha saúde. Não, é o mesmo exercício, mas Exato. o pensamento e a motivação é completamente diferente. Completamente diferente e completamente generoso com você, porque a gente tem que ser, a gente normalmente é generoso com um amigo, ou até pior, veja, olha só isso, você é generoso com um amigo, mas é muito mais generoso com um desconhecido, porque você quer aparentar. E aí consigo, com a tua conversa íntima, você se bota para baixo, você se critica, você diz, puxa vida, por que que tu fez hoje assim tudo errado? Nossa, tu ia acordar às 7, mas tu levantou 15 para as 8. A gente faz isso com as coisas mais bobas.
E não pode. A gente faz isso demais. E isso é um sinal de uma falta de autocompaixão. Então a gente consegue ter compaixão pelos outros, de assim, a pessoa errou, fala, poxa, pensa numa amiga sua, né? Como você falou. Se ela erra, se ela acorda atrasada, tu ia dizer pra ela que ela, nossa, você é uma, sei lá, as pessoas falam muitas coisas, né? Eu não vou falar aqui, mas no consultório eu ouço cada coisa que as pessoas falam pra si mesmas que às vezes é chocante, assim. É. Mas você não ia xingar uma amiga. Você ia falar o quê? Poxa, não, tá tudo bem, respira, né? Você resolve, às vezes tira um tempinho ali do almoço, tira um tempinho de noite pra se reorganizar. Você não ia falar com uma amiga do jeito que você fala com você mesma. Então, a gente fazer esse exercício de fato de ter essa conversa interna mais amorosa, mais gentil, ela é fundamental, fundamental. Porque às vezes a gente absorveu uma conversa crítica, né? Essas vozes Exato. críticas que ficam aqui buzinando na nossa orelha, falando que não tá bom, que não é suficiente, que não é capaz, mas porque a gente foi absorvendo isso do mundo. Então a gente pode questionar esses pensamentos. A gente não precisa aceitar tudo aquilo que a gente pensa como uma verdade absoluta. Mas a gente pode questionar, a gente pode exercitar essa conversa mais gentil com a gente mesmo. É verdade, tão importante isso, né? E de repente você começar a pensar que aquela voz não é você, aquela voz é só mais uma voz dentro da tua cabeça, mas ela não está certa, ela não está com 100% de razão. Ela vai te criticar, ok, mas você diz assim, mas espera aí, você não chegou, não viu tudo ainda. Ou alguma coisa assim, eu acho que trazer um pouco de humor para essa flexibilidade, para essa generosidade pessoal. Né? Eu acho que é uma das formas, porque o que a gente quer, a gente está sempre buscando fórmulas ou um respiro, um ar mais fresco para a nossa vida, né? Eu queria que vocês me contassem também como tem sido a experiência de vocês sobre, você já passou por situações assim? Já teve essa sensação de ser uma fraude, de que a qualquer momento o teu chefe ia chegar e ia dizer assim, mas eu te contratei pensando que tu era melhor. E é comum, mas não é justo. Isso a gente tem que aprender a conviver com isso. Não se punir por sentir isso, mas tentar ver de longe de que forma a gente pode melhorar. Uhum. Agora, a autossabotagem também, olha quanta coisa, gente, é muito, muito louco. Eu adoro esses papos, Luana. A gente está falando sobre perfeccionismo, que é um dos ingredientes da síndrome da impostora, que não é um diagnóstico, mas é uma característica, né, uma soma de características, e a autossabotagem, porque muitas pessoas, a minha visão leiga, eu vejo que elas justificam muito Hum. para não seguir adiante, para dizer que elas não conseguiram, porque o mercado é difícil, porque os outros não a reconhecem, e às vezes ela mesma não está querendo. E ela se sabota. Uhum. Me fala um pouquinho sobre isso. Esse padrão que a gente tem, né, desses comportamentos de autossabotagem, eles muitas vezes vêm justamente desses lugares, onde a gente vê uma coisa desafiadora, a gente já acha que a gente não vai conseguir, a gente já tem essa crença de que não vai dar certo, de que eu não vou conseguir, que não tem nada de especial, ou até mesmo em relacionamentos, né, a gente tá num círculo de amizades, a gente fala que essas pessoas não gostam de mim, eles falam mal de mim pelas costas, então eu começo a agir como se os meus pensamentos fossem verdade. E aí eu tô agindo não a partir dos fatos, eu tô agindo a partir das minhas interpretações. Então, às vezes, eu vou estar, tu falou assim, a questão do mercado. Então, digamos uma pessoa que quer aplicar para uma vaga de trabalho, algo nesse sentido. E talvez ela saiba que para aquele tipo de trabalho seria interessante ter um curso. Mas ela não fez aquele curso. Então, sabendo que é algo importante para aquela vaga, ela tá, o quê? Talvez justificando ou encontrando uma forma de afirmar aquilo que ela já acredita, que é o quê? Eu não vou conseguir esse trabalho. Então, às vezes, as nossas atitudes, elas buscam reforçar aquilo que a gente já acredita que é uma verdade. E aí, entra nesse lugar que é, para eu não ter que lidar com a frustração, perdão, para não ter que lidar com a frustração, eu já nem faço, eu já evito. Porque a frustração é um sentimento muito desagradável. E às vezes a gente não sabe muito o que fazer. Porque pensa só, quando a gente se esforça, quando a gente faz, quando a gente dá o nosso melhor, e a gente não consegue o resultado que a gente quer. E a gente fez, digamos assim, seguimos as regras do jogo, fizemos tudo o que tinha para ser feito. E o negócio não acontece. Na nossa cabeça, às vezes, aí a gente vai olhar, poxa, então eu não sou suficiente mesmo. Então isso aqui confirmou de verdade que não adianta nada. Só que
tem uma coisa que pra mim, assim, também foi transformadora na psicologia, que é entender o que tá no nosso controle e o que não tá no nosso controle. Se eu fiz tudo que estava no meu alcance, no meu controle, nas minhas atitudes, as minhas palavras, os meus hábitos, as minhas decisões, se eu fiz o que estava no meu controle e ainda assim eu tive um resultado que foi diferente do esperado, talvez a decisão não era minha. Talvez tinha uma outra pessoa, talvez, né, falando de mercado, então, eles queriam alguma outra atribuição que eu não tinha e que nisso não me faz menos, né? Que talvez vai ter algum outro lugar, um outro momento que eu vou dar um match melhor ali com essa empresa, com a cultura da empresa, pode ser tantos fatores, né? Não significa só que você não é boa ou que você não é capaz. Tem outras explicações para as coisas, né, poderem acontecer. Então, entrar nesse lugar de autossabotagem, muitas vezes, é para evitar esses sentimentos desagradáveis que a gente tem sobre a gente mesmo. Então, muitas pessoas se autossabotam porque elas têm um medo elas preferem ficar na zona de conforto porque elas têm medo de serem rejeitadas, digamos assim, de conseguir aquilo que ela diz que quer e ser rejeitada. Então, é uma coisa que está ligada à outra, né? É um ciclo que vai se alimentando, né. E a zona de conforto não quer dizer que ela é confortável, mas ela pelo menos é conhecida. Então a gente prefere muitas vezes enfrentar um desconforto conhecido, que já é de certa forma previsível, do que enfrentar uma coisa que é desconhecida, por mais que às vezes ela seja mais confortável. Mas por ser desconhecida a gente tem aquele: "Meu Deus, como é que será que vai ser esse negócio?". Então, entrar nesses lugares, né, de autossabotagem, às vezes é isso que a gente vai falando, de repetir, né, de manter esses padrões que eu já conheço, que eu já sei como que eu lido, já sei o que eu espero daqui. E tem alguns ganhos, né, tem perdas, mas também tem alguns ganhos. Ah, tem alguns ganhos? Sempre tem. Quais são? Por exemplo, na questão de É. autossabotagem, depende, às vezes pode ser a atenção das pessoas, então se eu fico ali, né, se eu tô numa situação e eu fico, me repetindo, né, às vezes eu tô tendo olhares, tendo uma atenção que às vezes eu não tinha antes, eu posso estar tendo mais tempo livre para alguma coisa ou outra, eu posso estar reforçando essas crenças que eu tenho sobre mim mesma, então mantendo essa minha segurança, né, naquele meu lugar conhecido. Então sempre tem ganhos. A gente só faz o que a gente faz que a gente tá ganhando alguma coisa, por mais que seja estranho falar sobre isso, mas é verdade. Gente, tudo a ver, é verdade. Olha que coisa, o que tu falou, que a zona de conforto, de confortável não tem nada. Ela é apenas conhecida. E as pessoas sofrem por ter que abrir a porta e encontrar uma realidade diferente, né? Ela Sim. quer muito atingir realização de sonhos e de projetos, mas ela tem medo do desconhecido, medo do julgamento alheio. E isso tem a ver com o amor próprio, né? Com a falta de resiliência ou não? Pode ter um pouco a ver com a falta de resiliência, porque a resiliência é essa capacidade que a gente tem que, mesmo nas adversidades, a gente retornar para o nosso estado natural, digamos assim, para o nosso ponto de equilíbrio. Então, pensa, se eu estou indo para um lugar onde é desconhecido e eu posso enfrentar ou um fracasso completo, ou talvez um sucesso completo, eu não sei o que me espera ali, né? Eu tenho que ter essa capacidade de conversar comigo mesma, de reconhecer o meu valor apesar das circunstâncias, de buscar fazer aquilo que está no meu controle. Então a gente pode até ver, por exemplo, muitas mulheres que decidem empreender. A gente olha que elas são mulheres que às vezes elas estão, né, têm inseguranças, têm seus medos, mas elas têm ali um motor, né, um drive muito grande para um propósito. E isso muitas vezes segura elas, né, traz essa resiliência, essa força para elas, que a partir desse propósito, se der ruim, se acontecer alguma coisa, eu vou dar um jeito, vou me restabelecer, vou me recompor aqui para fazer esse negócio acontecer. Mesmo saindo da minha zona de conforto, mesmo sendo um ambiente desconhecido, mas eu vou estar buscando essas forças internas de buscar ajuda, de pedir às vezes um socorro, de eu conseguir me reestruturar para caminhar em direção àquilo que são os meus valores, que são coisas que eu valorizo, que eu tenho apreço. Olha que fantástico, gente. Até para empreender, você tem que ter um suporte psicológico, né? Porque a gente fala muito assim, pensa muito que seja na nossa vida pessoal ou de início, né? Mas não, você pode ser já uma mulher super dinâmica, super bem-sucedida, mas tem que ter esse suporte que te direciona com objetividade para uma empreendedora, por exemplo, né?
A gente vê também muito essa autossabotagem nos relacionamentos. Volta e meia tem uma amiga que procura assim: "Ai, não deu certo, de novo não deu certo. Ele é do mesmo jeito que o anterior". Mas será que ela está buscando pessoas com a mesma característica para justificar que não deu certo? Pode ser que sim, a gente não vai bater o martelo, né, É, porque às vezes nada tem é. muitas coisas aí também por trás, mas, olhando para esses padrões de relacionamento, muitas vezes vem nesse lugar mesmo, que a gente vai estar sempre apontando para o outro, né, colocando a responsabilidade no outro, a culpa no outro, quando falta esse olhar de o que está no meu controle, como que eu posso melhorar, o quanto que eu tenho buscado ser vulnerável, trazer conversas que às vezes são desafiadoras, que são difíceis, o quanto que eu me permito entrar em contato com os meus sentimentos, quais são os meus padrões num relacionamento, quando eu me sinto insegura, o que que eu faço? Eu brigo, eu explodo, eu quero mandar pra longe, eu dou um gelo, dou um sumiço? O que que eu faço quando as coisas apertam? Porque às vezes esses meus padrões, né, eles também reforçam padrões de outras pessoas. A gente vai, muitas vezes, né, formar uns parzinhos, assim, que se complementam. Então, às vezes, uma pessoa que é, por exemplo, muito ansiosa, né, aquela pessoa que tem que ficar mandando mensagem toda hora, que tem que responder rápido, que tá ali sempre pegando o telefone, que tem esse, a gente vai chamar na psicologia de um apego ansioso, um estilo de relacionamento, de se conectar com as pessoas que é de uma forma ansiosa. Então ela não se sente tranquila, ela não se sente segura, ela tá sempre apreensiva, sempre achando que vai ser abandonada, que as pessoas vão sumir. Então ela busca esses reforços, né, de uma mensagem, de onde é que eu tô, às vezes até busca um reforço de um parceiro que é mais ciumento, porque para ela isso é uma demonstração, às vezes, de interesse, de preocupação. Então, às vezes essa pessoa que ela é ansiosa e ela se depara, por exemplo, com uma pessoa que é um pouco mais evitativa, um pouquinho mais distante, olha essa combinação. A pessoa que sempre quer atenção e a pessoa que foge, que se esconde. Então, tem aqui uma combinação que é quase explosiva. Uau! Porque aí um vai ficar falando porque você não me dá atenção, porque você não fala, porque você some, porque você não tá nem aí, e o outro tá assim, porque você fala demais, porque você procura muito, porque eu não tenho espaço, você me sufoca. Porque cada um aprendeu a se relacionar de uma forma diferente. Então, às vezes, a gente tem ali umas combinações que a gente precisa falar das nossas inseguranças nos relacionamentos. A gente precisa falar que, olha, quando você faz tal coisa, eu vou apontar uma atitude. Não vou falar porque você não se importa comigo, porque você não tá nem aí, porque você não me ama. E a pessoa tá tipo assim, como assim eu não te amo, querida? Eu tô aqui demonstrando meu amor. Então, às vezes, eu vou falar pra ela: quando você faz tal coisa, eu me sinto triste, eu me sinto insegura, eu me sinto longe, me sinto desconectada. E isso pra mim é muito difícil. Então, a gente vai ter que buscar esses padrões mais saudáveis a gente se relacionar com as pessoas. Uau, que aula! Gente, eu amei. É bem isso, né? Reconhecer no outro, não só em você. Isso me fez lembrar do livro As Cinco Linguagens do Amor, porque é dificílimo você ter uma relação boa e equilibrada se você não entender como o outro expressa amor, né? Fantástico, amei. Agora, a pessoa boazinha demais, ela pode estar prejudicando o relacionamento, né? Ah, esse eu amo esse tópico, assim, é um assunto que eu gosto muito de falar. Mas eu só queria dar uma recomendação de livro, já que tu falou das 5 linguagens do amor, Ótimo. eu gosto muito do Comunicação Não Violenta. Adoro, Porque ótimo. ele traz muito esse lugar, né, de eu vou falar para o outro uma atitude, porque a pessoa vai olhar uma atitude, é mais fácil ela poder mudar, né, ela não tá falando sobre a sua identidade, sobre quem você é, então é mais fácil, mais provável de não levantar aquelas defesas todas, né, que às vezes causam esses conflitos. E vai aprender a falar mais sobre os seus sentimentos, sobre o que que você sente e expressar o que que você quer, porque às vezes a gente não consegue nem pedir, né, a gente não consegue, às vezes Exato. a gente não sabe o que a gente quer, mas às vezes a gente pode aprender a comunicar algo que se aproxima de uma coisa que nos deixe mais tranquilo, que faça a gente se sentir mais amada e mais conectada. Verdade, perfeito. Às vezes a gente não sabe o que que é, ou a gente sabe e não sabe comunicar. Então, o livro, fica aí a dica para vocês, nós vamos colocar aqui também na legenda, uma indicação fantástica. Que bom. E aí tu perguntou sobre essa questão da boazinha, A né? boazinha. Essa boazinha também, quando a gente vai olhar para a parte da psicologia, e eu trabalho com terapia do esquema, que é uma abordagem contextual, que eu sou, assim, particularmente apaixonada, mas a gente vai estar olhando para uma pessoa que geralmente ela tem ali um padrão, né, uma forma de se comportar que valoriza muito mais as necessidades dos outros do que as suas próprias. Então ela entra num lugar de aceitar tudo, de para ela tá tudo bom, né, tá tudo certinho,
quietinho, ela não, quase que não tem vontade. É uma pessoa que tá ali e para ela tá tudo jóia. O que que é a questão? Que muitas vezes isso parece que é uma pessoa agradável, uma pessoa fácil, né, de conviver, só que às vezes por dentro ela tá ali se remoendo. E por que que isso acontece também? E eu, por mais que na psicologia, né, na terapia, a gente não fique ali só remoendo a nossa infância, mas é importante a gente olhar para que muitas vezes a gente aprendeu ali com a nossa família, nos nossos primeiros anos de vida, a gente recebeu, digamos, um certo kit de ferramentas para lidar com a vida, para saber Uhum. como que as pessoas funcionam, o que que elas esperam da gente, o que a gente pode esperar das pessoas. Então, às vezes, a gente recebeu da nossa família esse kit de ferramentas que fala o seguinte: olha, se você for boazinha, se você ficar aqui quietinha, vai dar tudo certo. Você vai receber amor. Então, quando os adultos estão falando, criança não fala. Então, vai arrumar o seu quarto, porque aí você vai poder ver o filme. Então, sempre tem aquela questão de tipo, o que você quer não importa muito. Então, é o que a gente quer. E, de novo, né, os pais têm liberdade, né? Acho que os pais são os adultos, né, da É, família, então eles é. precisam trazer direcionamentos para a criança. É tudo uma questão de equilíbrio, mas também ajudar a criança a desenvolver essa autonomia, que é tão preciosa, né? Tanto para a vida adulta quanto para a criança, que é a gente conseguir colocar limites saudáveis. Quando a gente está nesse lugar da boazinha, a gente está muitas vezes passando por cima de coisas que são importantes pra gente. Então, às vezes, a gente não se alimenta direito, não cuida do nosso corpo, não cuida da nossa casa, mas se qualquer pessoa pedir qualquer coisa, a gente abandona tudo que a gente tem pra fazer e vai resolver. Vai ajudar o problema do outro. Exatamente. Isso também é uma síndrome? A síndrome da boazinha? A gente pode falar que sim, tem até um livro com esse nome, que vale muito a pena a leitura, mas, de novo, é um nome mais próximo da gente para poder elencar ou agrupar ali um conjunto de características, uma forma ali da gente estar funcionando, a gente estar vivendo. Então, ajuda muito a gente ter essa autopercepção, que às vezes a gente vai colocando uns pensamentos, umas atitudes, a gente vai falando, opa, pera, mas talvez eu faça isso daqui. Então, a gente vai se percebendo. Mas não é, de novo, um diagnóstico. Mas, assim, para autoconhecimento é super válido e bem importante também, porque vai falar sobre os nossos padrões de funcionamento, muitas vezes. E aí, na psicologia, a gente vai ter, às vezes, um outro nome, né? Uma outra forma de entender o que está acontecendo. E aí, sim, trazer coisas bem práticas para a gente poder mudar isso. É, eu até acho que a síndrome da boazinha é muito mais comum do que a síndrome da impostora, porque as pessoas, elas meio que fingem que não têm este lado, mas intimamente têm, porque é uma necessidade de aprovação. Elas fazem para agradar, uma necessidade de aprovação e talvez de sentir amada quando os outros demonstram que ela fez bem. Isso também está um pouco ligado com: "Ah, vale a pena ser boazinha". Tem muito a ver com a nossa criança interna, né. Também, tem muito a ver com esse lado nosso, né, É. desse lado que a gente teve quando criança e que a gente carrega nossas memórias, nossa história, né, a gente continua atualizando isso na nossa vida. Então, de uma certa forma, sim, muitas vezes a gente aprendeu que a gente precisa engolir o choro, que a gente precisa resolver aquilo ali e nossas emoções, nossas vontades, elas não importam, porque tem outras coisas acontecendo no mundo. Exato, é um equívoco a gente pensar: "Não, mas eu tenho que ser forte". Engole o choro, não vou ser tão sensível, tão frágil, delicada, não é fragilidade. É, esse é um ponto delicado também. Mas é isso, né? Porque as nossas emoções, elas não são fraquezas. E muitas vezes quanto mais a gente tenta reprimir, pior fica. Né? Então, quanto mais a gente tenta segurar as nossas emoções, colocá-las para debaixo do tapete, daqui a pouco, às vezes, vem uma crise de choro mais intensa. Às vezes, né, isso acarreta em coisas que são mais intensas do que a gente permite sentir aquela emoção, deixá-la, assim como uma onda, deixar ela vir e passar. A gente não precisa ficar agarradinho naquela emoção, né? Mas essa questão da boazinha tem esses ganhos que a gente recebe, que às vezes é isso. A gente tem mais pessoas à nossa volta, porque a gente não causa conflito, a gente muitas vezes cede, muitas vezes, né, tá ali sempre aceitando. Então, isso acaba, às vezes, sendo interessante, sendo proveitoso, inclusive para pessoas que são mais autoritárias. Porque aí vai encontrar ali uma pessoa que não tem resistência, né, que não coloca Uhum. limites, então que é meio que fácil de passar por cima. E aí fica ali de novo mais uma duplinha perigosa, né? Seja no trabalho, seja nos relacionamentos, na dinâmica que for. Mas às É. vezes tem essa dinâmica, muitas vezes, que não fica saudável nem pro lado da boazinha, que fica ali sendo passada por cima, não consegue colocar os seus limites e sente naquele lugar, né, que eu faço tudo por todo mundo e ninguém faz nada por mim.
É verdade. E isso não é uma coisa que você quando você pode ter um bom gênio, por exemplo, e lidar e se dar bem com todo mundo, realmente. Não é a síndrome da boazinha, não é isso que a gente está falando. É simplesmente quando você está sofrendo internamente, mas tem uma necessidade de agradar os outros para receber algo favorável, É. aprovação Uhum. e amor. É, porque muitas vezes a pessoa ela vai se sentir desvalorizada, desrespeitada, então vai entrar muito nesse lugar. Ela não tá abrindo concessões e fazendo pelo outro porque simplesmente porque ela deseja, ela quer ser generosa, ela quer ser flexível e que pra ela tá tudo bem. Mas ela sente que se ela não aceitar, tipo, o que que vão fazer, né? Eu até lembro assim de uma situação uma vez que a gente tava escolhendo com amigos pra ir num restaurante. E aí eu ficava assim, mas será que eu falo que eu quero comer hambúrguer se todo mundo quer pizza? Tipo assim, não, eu vou ficar de fora do grupo, então eu vou ficar quieta, sabe? Vou acatar aqui essa decisão. Por quê? Pelo medo de ser rejeitada, pelo medo de ficar de fora. Ou por ser a do contra. Então, eu vou ficar quieta, vou ficar na minha. O que é muito diferente, falar assim, não, todo mundo quer ir pra pizza, mas eu vou falar, na próxima a gente vai comer hambúrguer. Então, porque eu quero comer hambúrguer. Boa, boa. Então, a gente vai encontrar esse equilíbrio. Exato, bem legal, exatamente. Não é que você seja rebelde, você entendeu o grupo, realmente raciocinou que aquilo ali seria mais prático, mas impôs, colocou a tua opinião. E isso é muito importante, né? Ou vai pra pizzaria e pede o seu hambúrguer lá, faz chegar um hambúrguer pra você e a gente vai encontrando esse equilíbrio. O importante é isso, né? É você se sentir também com as suas vontades respeitadas, que você tem espaço pra expor a sua opinião, pra discordar, que você tem liberdade. E teve uma frase uma vez que me marcou muito, eu não me lembro quem falou, Hum, mas eu li, é meio autoajuda assim, mas pra mim ela foi muito marcante de fato. Que se as pessoas estão com você só porque você aceita tudo, pra você sempre tá tudo bom, será que elas estão com você de verdade? Ou elas estão com uma sombra que aceita tudo que elas querem, as suas próprias vontades, é uma extensão delas próprias. nossa, Então, às vezes, né, eu sei que assim, é meio autoajuda talvez falar isso, mas faz muito sentido também, porque nós somos seres humanos com vontades, com desejos, com emoções. Então, se a gente tem essa sensação contínua de que se eu for eu mesma, se eu realmente falar o que eu tô querendo, o que eu tô sentindo, essa pessoa não vai mais estar comigo, então eu vou ter que ficar sustentando um personagem, sustentando uma máscara. E o quão desgastante é isso? E aí, de fato, eu vou sentir que eu não sou amada, que eu não tenho ali um lugar, que eu não me encaixo, que eu não me dou com essas pessoas, que eles não são meus amigos de verdade, ou que não sabem quem eu sou. Porque às vezes é eu que não tô mostrando, eu que não exato, tô permitindo. exatamente. Às vezes você não está mostrando. Agora, Luana, a gente está chegando no final do nosso bate-papo e eu queria que tu deixasse assim, apesar de ter sido incrível este todo o conteúdo, cada segundo, deixa uma última mensagem para aquela mulher que tenha uma baixa estima, né, que ela precisa dar a volta por cima, mas ela não tem coragem. Muito bom. E às vezes essa pessoa ela tá quietinha, né, tá sofrendo ali em silêncio, não tá conseguindo nem expressar isso pra alguém. E eu fico com o coração muito comovido por isso, porque de fato a gente precisa primeiro olhar pra gente. Primeiro cuidar da gente. Se a gente tá bem com a gente mesmo, a gente consegue ser o nosso melhor lado para as pessoas. Num lado que conseguimos ter o nosso respeito próprio, onde as pessoas nos respeitam, onde eu consigo cultivar relacionamentos saudáveis. Então, a primeira coisa é, se você identificou alguma dessas coisas que a gente está falando aqui, seja sobre síndrome da impostora, sobre, né, esse lugar da boazinha, essa posição da boazinha, se você começou a perceber que você tem agido dessa forma, é questionar esses pensamentos, questionar essas crenças, né? Esse lugar de se eu discordar, então ninguém vai ficar comigo. Tá, mas será mesmo? Experimenta, coloca isso à prova, discorda de uma coisa pequenininha, né, nesse lugar da impostora, as pessoas falam, ai não, se eu fizer tal coisa, se eu tentar tal coisa, vai dar ruim. Será? O que que te garante? Tenta fazer algo novo, ou se permita ser ruim, você não precisa ser perfeita, mas se permita, né? Questione esses pensamentos, essa é a primeira coisa, e coloque eles à prova através de atitudes, através de ações. Isso, né? Essas evidências que vão fortalecer para você continuar nessa caminhada. E uma coisa muito importante, que muitas vezes a gente está num lugar onde a gente não consegue se enxergar com clareza. A gente não consegue receber elogios, a gente não consegue entender o nosso valor, reconhecer nossas qualidades, mas se tem pessoas falando coisas boas sobre você, se você, né, consegue listar ali algumas conquistas, mesmo que elas pareçam pequenas, mas comece a aceitar isso como uma verdade.
Porque, assim, às vezes é a gente que tá com a nossa lente meio embaçada para enxergar as coisas. Então se aproprie dessas verdades sobre você, de que você é capaz, de que você já conquistou coisas, que você já recomeçou. Imagina, você falou talvez, né, de mulheres que estão num momento ali, perdidas, buscando um recomeço. Lembra de quantas vezes você já recomeçou. E que aqui tá mais uma oportunidade, porque existe força dentro de você. Existe realmente potencial, você é capaz. Talvez você não vai ser capaz de pilotar um foguete para a Lua, mas tudo bem, né? A gente não precisa fazer tudo, a gente não precisa ser boa em tudo e saber tudo. Tá tudo bem não saber e ter que descobrir no caminho e ter que ir fazendo, né? Se você não colocaria essa pressão sobre outras pessoas, não coloque em você também. Não é justo. Uau! Que máximo, que bárbaro, é verdade. Isso, gente, amei demais eu acredito que vocês que estão assistindo, assim como eu, cresci. É um conteúdo que nos faz crescer, que nos faz fortalecer e pensar que não estamos sozinhas, não temos que ser perfeitas, estamos no processo, né? Uhum. E ouse alguma coisa, ouse ser diferente hoje. Discorde um pouquinho, não precisa sair por aí rebelde com o mundo, mas comece a entender, autoconhecimento é poder real. Com certeza, muito. Luana, muito obrigada. Foi fantástico esse bate-papo. Fiquei super feliz, tenho certeza que você está ajudando muitas pessoas. E a gente quer contar contigo para outras ocasiões também. Com certeza, foi um prazer essa troca. Muito, muito obrigada. E eu quero super ler ali também os comentários da tua audiência para saber o que elas acharam dessa conversa e como que isso foi útil para elas. Esse é o meu maior interesse aqui, poder ajudar de verdade. Que bom, bacana. Então a gente conta muito com vocês que estão aí em casa. Compartilhe esse vídeo com os amigos, com a família, com pessoas que vão se beneficiar por esse conteúdo precioso. Quero agradecer também a nossa patrocinadora Kia Brasil e a audiência de vocês. Muito obrigada pelo incentivo, por mandarem um feedback que eu tenho recebido as mensagens, está sempre chegando, viu? Isso é muito valioso para o nosso crescimento, porque a gente está fazendo uma rede muito forte, muito boa de crescimento entre nós, mulheres. É isso aí. Semana que vem tem muito mais. Tchau, tchau.